Caros alunos, caras alunas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de Linguística 12, o nosso curso de sintaxe formal. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e este é o nosso segundo vídeo da série. Nós estamos no primeiro semestre de 2020, esse que possivelmente é o semestre mais conturbado da história da Universidade Federal Fluminense e com certeza é o semestre mais difícil da minha carreira como professor e provavelmente de vocês também como estudantes na pandemia do coronavírus. No vídeo de hoje nós vamos analisar as unidades fundamentais da análise sintática, dando ênfase à noção de sintagma. Talvez para você o constituinte, a unidade mais evidente na organização das frases, o constituinte mais automático que vem à nossa mente quando começamos a fazer uma análise sintática, seja a palavra. Nós podemos imaginar que uma frase, que é a unidade máxima da análise sintática, é constituída diretamente por palavras. Frase é uma noção muito importante na análise sintática que muitas vezes é nomeada por outros termos. Nós podemos ver aí na literatura a palavra sentença sendo utilizada para querer significar o que significamos aqui como frase, ou mesmo a palavra período sendo usada para expressar a mesma noção. Há uma diferença mínima entre esses três empregos, no sentido de que frase não necessariamente é uma frase que envolve verbo, que envolve estrutura verbal. Uma frase pode ser nominal ou pode ser verbal, enquanto sentenças e períodos são sempre frases que possuem estrutura verbal, que possuem verbos. Mas vamos usar livremente a palavra frase, querendo significar período ou sentença. A intuição de que palavras fazem sentenças de uma maneira direta está subjacente em quase todos os manuais didáticos de sintaxe do nosso mercado. As gramáticas tradicionais, as aulas de sintaxe tradicional assumem essa relação direta entre palavra e frase. As palavras constroem diretamente as frases. Embora isso seja bastante intuitivo, nós podemos olhar uma frase e encontrar nela as palavras de uma maneira imediata, apesar de ser intuitivo, é errado. A formação de frases não se dá diretamente pela estrutura de palavras. Na verdade, as palavras são a nossa unidade mínima na análise sintática e as frases são a nossa unidade máxima. Mas entre a unidade mínima, palavra, e a unidade máxima, frase, há uma unidade intermediária fundamental, o sintagma. As palavras, na verdade, formam sintagmas e os sintagmas é que vão, eles sim, formar frases numa sequência de hierarquia projetada de baixo para cima. Palavras formam sintagmas, sintagmas formam frases. Nossa unidade mínima, nossa unidade intermediária e nossa unidade máxima, que compõem os constituintes da análise sintática. São as verdadeiras unidades da análise sintática. Nós vamos ter que ter sempre em mente essa grandeza, palavra, sintagma e frase, para operar sobre os constituintes da análise sintática. Pois bem, o que é o sintagma? Se palavras e frases são unidades mais ou menos concretas que estão na nossa intuição, isso nem sempre acontece com o sintagma. O que é, afinal, um sintagma? Um sintagma, apesar de ser ignorado pela gramática tradicional, esse é o maior pecado dos estudos tradicionais, ignorar a noção de sintagma. O sintagma é o constituinte fundamental, é o constituinte basilar, o elemento básico, a unidade fundamental da análise sintática. Por quê? Porque o sintagma representa a noção de conjunto. As palavras não formam diretamente as frases porque elas se combinam com outros elementos. Esses outros elementos podem ser outras palavras ou outros sintagmas, e esse conjunto de elementos é que monta a estrutura de uma frase, e não a palavra isoladamente. Sintagma é um termo da análise sintática correspondente à noção matemática de conjunto, dos elementos que compõem uma unidade.
Tipicamente, um sintagma é um conjunto de palavras que estão integradas de alguma forma entre si e funcionam como uma unidade sintática. O que significa dizer que elas funcionam como uma unidade sintática? Elas vão desempenhar algum papel no funcionamento da estrutura da frase, na estruturação da frase. Seja um papel como unidade na análise sintática tradicional, ou seja, nas funções sintáticas. Uma unidade é o que desempenha a função de sujeito, por exemplo. Então, o sintagma é um conjunto, o sujeito é um sintagma, é um conjunto. O predicado é uma unidade sintática, então o predicado também é um conjunto, também é um sintagma. Um objeto também é uma unidade sintática, é um sintagma, é um conjunto e assim por diante. A unidade sintática das operações sintáticas que nós vamos ver, não só as funções sintáticas, mas outras também, como por exemplo a pronominalização, a topicalização, a elipse, etc., são fenômenos sintáticos que ocorrem sobre unidades sintáticas, ou seja, sobre sintagmas, que tipicamente são um conjunto de palavras, ou seja, duas ou mais palavras, ou uma palavra e um outro sintagma. Mas notem que o sintagma é um conjunto, e um conjunto nem sempre é formado por uma variedade de unidades. Ou seja, um sintagma pode ser formado, por exemplo, por uma única palavra. Nós podemos ter um sintagma unitário. Lembrem que um sintagma é um conjunto, e nós lembramos lá dos nossos estudos da escola fundamental sobre os sintagmas, aliás, sobre os conjuntos, que os conjuntos podem ser unitários, aqueles que contêm apenas um elemento. E nesse sentido, um sintagma pode ser um conjunto unitário, pode ser constituído apenas de um elemento. Vocês devem lembrar também que nos estudos sobre conjuntos, lá na matemática, um conjunto pode ser vazio, ou seja, existir como estrutura, mas não conter dentro de si nenhum elemento visível, nenhum elemento físico. E a mesma coisa vai acontecer com um sintagma. Um sintagma pode ser nulo, ou seja, ele pode ser um conjunto vazio. Além disso, um sintagma pode ter mais do que simplesmente duas ou três palavras. Um sintagma pode ser, na verdade, uma oração inteira. Ou mais do que isso, toda a frase é, na verdade, também um sintagma, que nesse caso corresponde à noção de conjunto universo, ou conjunto universal das noções matemáticas dos conjuntos, ou seja, um conjunto que contém todos os outros. O grande conjunto, que é o conjunto universo, é a frase, e dentro desse grande conjunto, do conjunto universo, nós podemos ter subconjuntos. Os sintagmas tradicionais, com duas ou três unidades, os sintagmas nulos ou os sintagmas unitários, além dos sintagmas que são orações. Vamos ver isso num exemplo um pouco mais concreto. Seja a frase, a aluna leu muitos livros. Esse aqui é o conjunto universo, é a frase. Como é que ele é constituído de conjuntos menores? Quais são os sintagmas que compõem esse conjunto universo, essa frase? Nós poderíamos fazer alguns testes de identificação de constituintes para ter respostas mais intuitivas sobre como identificar os sintagmas. Mas vamos deixar isso para a próxima videoaula, para o próximo vídeo da nossa série, o terceiro. Aqui vamos apenas demonstrar os sintagmas sem fazer os testes de identificação. O primeiro sintagma que compõe essa frase é a aluna. A aluna funciona como uma unidade sintática. Ele é um constituinte, ele é um sintagma. Por quê? Porque ele poderia ser submetido a uma operação, como nós vamos ver no próximo vídeo, como a operação de pronominalização, que no caso seria até uma interrogação. Quem leu muitos livros, se nós fizéssemos isso, o pronome interrogativo quem substituiria todo esse conjunto aqui, ó, o sintagma aluna. E não só o núcleo aluna, e muito menos o seu determinante a. Uma interrogação como quem identificaria que isso aqui é um sintagma. Ou mesmo uma pronominalização. A aluna, se fosse substituído por um pronome, seria substituído por pronome ela. A aluna como um conjunto, e não só aluna, o núcleo, e não só o a. Então nós temos aqui um sintagma por conta dessas operações de identificação que nós vamos ver em detalhes na próxima aula. Se você pensou que a aluna é um sujeito, de fato, vejam que o sujeito é uma função sintática desempenhada por um sintagma.
então está aqui o sintagma que desempenha a função do sujeito nessa frase. O sujeito não é só a palavra aluna, muito menos a palavra a. É o conjunto das duas palavras, o sintagma a aluna. Que outros sintagmas há nessa frase? Além de aluna, há também o sintagma leu muitos livros, que você intuitivamente, por conta de sua formação básica em análise gramatical, deve perceber que é o sintagma que desempenha a função de predicado nessa frase. É o predicado da frase. Se aluna é o sujeito, leu muitos livros é o seu predicado. É também, então, um constituinte, é um sintagma, é um conjunto. Interessantemente, dentro dele tem um outro sintagma. Muitos livros é um sintagma dentro do sintagma leu muitos livros. Vejam que isso é uma coisa interessante. Isso se chama recursividade, que no caso específico da análise sintagmática significa dizer que um sintagma pode estar dentro de outro sintagma. Então vejam que aluno é um sintagma, mas ele não está dentro desse outro sintagma que é leu muitos livros, um sintagma formado por 3 palavras. Mas dentro desse sintagma leu muitos livros, nós temos o núcleo, que nós vamos ver em vídeos futuros, e um outro sintagma, que é muitos livros. Um sintagma dentro do outro sintagma. Se você lembrou da função sintática de objeto, você está correto. Se leu muitos livros é o predicado dessa frase, dentro desse predicado nós temos um objeto que no caso será direto porque não tem preposição, que se inicia aqui e termina aqui. Vocês devem ter notado que os colchetes que nós estamos utilizando para ilustrar a fronteira dos sintagmas indicam justamente quando o sintagma começa, ele começou aqui e terminou aqui, esse começa aqui e termina aqui, esse começa aqui e termina aqui. É uma outra maneira de visualizarmos formalmente a estrutura sintagmática da sentença, alternativamente às árvores sintáticas que nós veremos em outra ocasião. Vamos ver como que os sintagmas vão se articulando dentro dessa mesma frase. Primeiro nós temos o sintagma a aluna, é o sujeito da frase. Depois nós temos o sintagma que é leu muitos livros, o predicado da frase. E dentro desse sintagma nós temos outro sintagma, muitos livros, que é o objeto da frase. E esses 3 sintagmas articulados entre si, a aluna leu muitos livros e muitos livros, formam a frase, o conjunto universal. Tudo bem? Vamos ver um pouco mais de detalhe? Assim como qualquer coisa na nossa vida acadêmica, ou talvez na nossa vida pessoal, a prática é o segredo da perfeição. Nós vamos praticando, praticando e vamos evoluindo na nossa capacidade de fazer a análise, no caso nosso, a análise sintática. Seja a frase, o Pedro sabe que a Terra é redonda. Essa frase como um todo é o conjunto universo. Então nós temos aqui o grande sintagma que é a frase. Mas quais são os subconjuntos dentro desse conjunto universo? Quais são os sintagmas dentro dessa frase? O Pedro é o primeiro sintagma que nos salta aos olhos. E sabe que a Terra é redonda é o segundo sintagma que nos salta aos olhos. Vejam que eu abri aqui o sintagma o Pedro e fechei aqui com vermelho, diferentemente do sintagma que é a frase que eu abri com preto e fechei lá embaixo com outro preto. E vejam que aqui em verde eu abri o segundo sintagma dentro da frase e fechei somente aqui. Vocês já devem perceber que dentro desse sintagma, sabe que a Terra é redonda, tem um monte de elemento aí. Vai haver aí outros sintagmas recursivamente inseridos um dentro do outro. Vamos ver como. Dentro de sabe que a Terra é redonda, nós temos o sintagma que a Terra é redonda, que é o complemento de sabe, não é? Sabe que a Terra é redonda, o sintagma que se inicia aqui em verde e termina aqui, e dentro dele nós temos que a Terra é redonda, que se inicia no azul e termina no azul. E dentro de que a Terra é redonda, nós temos ainda a Terra, que é um sintagma, independente de é redonda, que é outro sintagma. Então, nós abrimos o sintagma a Terra aqui em roxo, fechamos aqui em roxo também, abrimos o sintagma é redonda aqui em amarelo e fechamos aqui. Então vocês vão ver que para cada sintagma que nós abrimos na esquerda, nós o fechamos respectivamente na direita. Por isso que nós vamos tendo
um sintagma aberto à esquerda e fechado à direita. Professor, por que tem esse montão de colchete lá no final da frase? Porque, vejam, esse preto aqui é o fechamento daquele preto lá do começo. O que acontece dentro da frase está dentro desse limite entre o colchete aberto preto e o colchete fechado preto. Veja que o vermelho abre aqui e fecha aqui, mas o verde abre aqui e só fecha lá embaixo. Por quê? Porque dentro de sabe que a Terra é redonda, nós temos vários sintagmas recursivamente encaixados, né? Dentro de sabe que a Terra é redonda, nós temos que a Terra é redonda, então ele entra aqui, abre aqui, mas só fecha lá embaixo. E dentro de que a Terra é redonda, nós temos a Terra, aberto aqui, fechado aqui, e a redonda, aberto aqui e fechado aqui. Então nós temos aqui um grande conjunto de sintagmas dentro dessa frase. Nós vimos aí uma frase formada por diversos sintagmas. Mas nós vimos que sintagmas são conjuntos, e os conjuntos podem ser constituídos por um só elemento, um sintagma unitário. Vamos ver um exemplo de uma frase que contenha sintagma unitário, um sintagma com só um elemento, conjunto unitário. Aquela estudante lê livros. Nós já sabemos então que aquela estudante lê livros é o conjunto universal, a frase, que tem todos os outros elementos. E dentro desse conjunto, dentro dessa frase, nós temos o sintagma aquela estudante, que é o sujeito, se você quiser, que poderia sofrer uma operação com uma pronominalização. E um outro constituinte, um outro sintagma é lê livros, que é o predicado dessa oração, como nós intuitivamente já vimos no slide anterior. E notem que dentro de ler livros, nós temos de novo um sintagma inserido dentro do sintagma. Ler é o núcleo do sintagma e livros é um outro sintagma dentro do livro. Acompanhe aqui as cores. Eu abri a frase aqui no preto e fechei cá em preto também. Abri o sintagma sujeito aqui em vermelho e fechei aqui, porque ele não se estende para a direita. Já o predicado eu abri em azul e fechei em azul. E dentro desse predicado eu tenho um outro sintagma, que é o sintagma livros, que poderia, por exemplo, sofrer uma operação de pronominalização, poderia transformar esse substantivo num pronome, ler isso, aquela estudante lê isso, ou lê aquilo, né? Ou poderia transformar numa interrogação, fazer uma interrogação, lê o quê, não é? Indicando que esse elemento é independente do de lado de cá. Os dois juntos formam um sintagma, mas esse aqui sozinho forma um sintagma também, um sintagma unitário, um sintagma com só o seu núcleo. Essa é a representação mais evidente para nós percebermos que dentro do sintagma ler livros, que é o predicado, formado por dois elementos, nós temos um outro sintagma formado por um só elemento, que é livros, que é o objeto, o complemento de ler. Nós poderíamos ter um caso ainda mais radical. Imagina que se a frase é ninguém morreu, essa frase é constituída por duas palavras e cada uma dessas palavras forma um sintagma independente. Ninguém é o sintagma sujeito da frase e morreu é o sintagma predicado da frase. O sujeito é formado por um só elemento, em vermelho, e o predicado é formado por um só elemento, em azul. São dois sintagmas formados, cada qual só por um elemento, como aqui nós estamos ilustrando mais claramente. Se a frase fosse Paulo saiu de férias, Paulo, nome próprio, seria o sintagma unitário. E se em vez de Paulo, um nome, nós tivéssemos um pronome, ele saiu de férias, mais uma vez, nós seríamos o sintagma unitário. Esse restante, saiu de férias, seria outro sintagma, né? E você poderia aí fazer a sua própria análise, né? Quais são os sintagmas que estão dentro do sintagma saiu de férias? Um bom exercício, identifique aí. Vou te dar uma dica. São 1, 2, 3... Quantos sintagmas? Faça aí a análise. Por fim, os sintagmas podem ser, como nós também vimos, nulos. Nós podemos ter sintagmas que existem como estrutura, mas não são preenchidos por nenhum elemento. Vejamos um exemplo. Suponha o seguinte diálogo. Alguém chega para você e pergunta, você viu o João? Se a sua resposta for a resposta negativa típica de um falante do português do Brasil, essa frase seria, eu não vi. Vamos analisar a frase eu não vi.
Eu não vi, então, é a frase, o conjunto universo, que tem todos os elementos dentro dele, e ele é formado, esse conjunto, essa frase, primeiro pelo sintagma unitário eu, que é o sujeito, e depois pelo sintagma não unitário, tem dois elementos ali visíveis, que é o predicado não vi. Mas vejam que esse predicado não realizou o complemento do verbo ver. Ver é um verbo que tem sujeito e tem predicado. Aliás, tem sujeito e tem complemento, um predicado com sujeito e complemento. Onde está o complemento do verbo ver aqui? Eu não vi, mas eu não vi o quê? Nós temos aqui o caso de uma elipse. Nós sabemos que o objeto de ver é o objeto da frase anterior. Ele é coincidente, é o João. Dificilmente alguém responderia essa frase como eu não vi João. Eu não vi. Você viu o João? Eu não vi o João. É muito estranho, né, responder desse jeito. O mais comum é fazer elipse. Ou seja, o elemento o João está lá como um sintagma, né? A frase está aqui aberta em preto, o sujeito aberto em vermelho e fechado em vermelho, o predicado aberto em azul e fechado em azul, e o complemento do verbo, o objeto, está aqui em verde, não é? Mas ele é elíptico, ele é apagado, nós não pronunciamos, mas ele está lá. Se alguém perguntar a você, na frase eu não vi, tem objeto? Tem. Ele pode ser representado, inclusive, de uma maneira mais simples assim, ó, é um objeto nulo, é um constituinte vazio. O verbo ver sempre tem complemento. Quem vê sempre vê alguma coisa, lá na lógica, né? O verbo ver seleciona um sujeito que vê e o objeto, algo que é visto. Quando ele não é realizado fisicamente, quando não tem um pronome, um nome, um sintagma ali, ele aparece na forma de um conjunto vazio, de um sintagma nulo, que é a representação sintática da elipse nesse caso. Mas a resposta poderia ser diferente. Imagine que para a frase, você viu o João? Alguém respondesse, não vi ele não. Nesse caso, o objeto do verbo ver está aqui preenchido por um sintagma unitário, que é o ele, o sintagma pronominal típico do que nós usamos na nossa oralidade. Na fala espontânea ninguém usa ali o pronome oblíquo, né? Ninguém fala não ouvi, todo mundo usa o pronome tônico, não vi ele. Ou usa o pronome nulo, o conjunto vazio, não vi simplesmente. Mas será que nessa frase aqui tem algum outro elemento vazio? Algum sintagma nulo? Sim, é o tal sujeito oculto da gramática tradicional. Vejam que a gramática tradicional intuiu a noção de sintagma nulo, de conjunto vazio, mas estranhamente achava que isso só acontecia com os sujeitos. Nós acabamos de ver que os sujeitos podem ser nulos, mas os objetos também. E nós representamos essa elipse assim, ó. O zero para representar que aqui nós temos o sintagma que compõe o predicado e o sintagma que compõe o sujeito está lá, ó. Um sintagma nulo, mas estão lá. Né? O sintagma está nulo, mas está lá. Tudo bem? Estude isso em mais detalhe no nosso livro texto do curso, especificamente entre as páginas 16 e 21. Por hoje é só. Bons estudos!